Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do tempo de processamento dessas petições. Por exemplo, do EB1, que eu falei agora há pouco, e do EB2-NW. O EB1, ele é o visto de primeira preferência dos vistos de Employment-Based e, portanto, a imigração viu por bem a necessidade de julgar esses casos rapidamente e deu a opção para o solicitante, para o beneficiário, se ele quiser optar por pagar um processamento prêmio, uma taxa para um processamento prêmio, e ter o governo americano julgando a sua petição, analisando e julgando, te dando uma decisão, seja aprovando, seja emitindo um documento chamado Requerimento para Evidências Adicionais, ou seria o RFE, Request for Additional Evidence. Portanto, se a pessoa optar por essa linha do processamento prêmio, o interessado pode pagar uma taxa que hoje ela está em $1.440 e ter a imigração te dar uma resposta em 15 dias úteis. E isso é muito interessante, muito importante, porque a maioria dos vistos da imigração leva um tempo absurdo, muitas vezes vários meses, chegando a anos, sem você ter uma resposta daquele seu pedido. E com o EB1 você pode pagar e ter uma rápida resposta da imigração. Contudo, isso não está disponível para o visto EB2-NW, ou de interesse nacional, onde seria aquele tipo de visto onde a maioria dos profissionais se enquadrariam. O EB1 é um pouco mais elevado as exigências. No EB2, um universo grande de bons profissionais, eles se enquadram e se encaixam ali. Porém, vai ter que esperar vários meses, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, antes de ter uma resposta da imigração sobre aquele seu pedido. Isso a gente sabe muito bem que causa bastante ansiedade, bastante frustração, porque a imigração, apesar dela te dar ali no website dela um tempo de processamento médio, ela não está obrigada por lei a te julgar seu caso dentro daquele período. Portanto, pode demorar vários meses. No dia 28 de agosto passado, eu e o Dr. Alexandre Piquet, nós fizemos uma live onde a gente trouxe em primeira mão uma notícia de que a Câmara dos Deputados, a House of Representatives aqui dos Estados Unidos, tinha passado um projeto de lei em que estava autorizando a imigração a ampliar esse benefício do processamento prêmio para outras categorias de visto, incluindo o EB2-NW. Com isso, a imigração poderia cobrar uma taxa para julgar o processo mais rapidamente e, com isso, arrecadar receita que estão precisando bastante nesse momento. A imigração, não sei se vocês ficaram sabendo, há pouco tempo esteve com risco de ser fechada por falta de verba, e uma maneira que o governo americano achou para dar uma saída para esse problema financeiro da imigração foi autorizar que a imigração expandisse o benefício do processamento prêmio e, com isso, tendo uma receita maior, né? Então, isso tinha sido aprovado ali no final de agosto pela Câmara dos Deputados e depois foi para o Senado americano. E agora, sexta-feira passada, a quinta ou sexta-feira da semana passada, o Senado aprovou um outro projeto de lei que tem como complemento esse projeto de lei da Câmara dos Deputados. Foi meio que uma fusão dos dois projetos de lei e foi submetido para apreciação do presidente, do Trump, e o Trump assinou. Já virou lei, e na linguagem desse projeto de lei, na linguagem dessa lei, consta a expansão do processamento prêmio para quase todos os tipos de petições, principalmente de employment-based. O EB2 vai passar a ter o processamento prêmio e vários outros tipos de benefícios vão contar com o processamento prêmio da imigração. Ou seja, já virou lei, já é lei, já passou pela Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, já foi para apreciação do presidente Trump, ele assinou e já virou lei, já é efetiva imediatamente. Porém,
Isso não quer dizer que você pode já enviar o seu pedido com uma taxa de processamento prêmio de um EB2, por exemplo, e esperar que a imigração julgue isso. Não. O USCIS vai analisar essa lei, né? Vai ter algumas semanas ou alguns meses para analisar isso e ver como que eles vão colocar isso em prática. Qual vai ser o escritório dentro da imigração responsável por julgar os pedidos de processamento prêmio do EB2NW, por exemplo. Então vamos com calma, é uma excelente notícia, porém não está regulamentada ainda, já é lei, mas tem que passar por uma certa regulamentação pelo USCIS, e o USCIS vai publicar no website deles como que tem que ser feito isso. Mas é sim uma excelente notícia, muita gente aí na espera de uma rapidez no julgamento de vários benefícios, e principalmente do EB2NW, acho que vem em uma boa hora. Então eu acho que aqueles que estavam esperando essa notícia podem aí abrir um sorriso no rosto, porque é verdade, virou lei. Vamos ver agora quando que a imigração vai começar a implementar isso, e a gente vai deixar vocês informados aí sobre os novos desenvolvimentos nessa lei que acaba de ser aprovada pelo governo americano. Então, se me permitem, eu vou ler algumas passagens aqui do texto de como ficou a aprovação dessa lei sobre os vistos aqui. Vou ler aqui para poder passar para vocês com maior precisão. As petições de 140 para o EB1 de habilidade extraordinária, como que era antigamente, já existia processamento prêmio para o EB1 através da habilidade extraordinária. Tem que ser julgado em 15 dias calendários, e o processamento prêmio, a taxa era de 1.440 e vai passar para 2.500, ou seja, o EB1 acabou sendo afetado um pouco negativamente nesse sentido, porque teve a taxa de processamento prêmio aumentada em mais de $1.000. E 140 na categoria EB1C, ou seja, de gerentes ou executivos de multinacionais, que não tinha antes a possibilidade de processamento prêmio, agora vai poder ter um processamento prêmio, vai poder cobrar mais do que $2.500 para julgar esse pedido em até 45 dias. A petição I-129, que é utilizada para a maioria dos pedidos de trabalho para não imigrantes, como o H1B, o H2B, o E2, que seria aí de investimento, o L1A, o O1, eles têm aí, já tinham esse 15 dias de julgamento. O pagamento era de 1.440, também vai ser aumentado para 2.500. Outra importante medida aí, mudança que vai ter, seria as petições ou aplicações I-539, que são para mudança ou extensão de status. Por exemplo, quem quer mudar para F1 ou para o J1 ou para o M1, geralmente vistos aí na área de estudo de estudantes. Antes isso não estava disponível, esse processamento prêmio. A pessoa que estava aqui com visto de turista e queria passar para F1 de estudante, a gente sabe que a pessoa não pode começar a estudar enquanto a aprovação dessa mudança de status pela imigração não seja efetivada. A pessoa ficava aqui no limbo. Agora ela vai poder fazer esse pagamento prêmio e ter o pedido julgado em até 30 dias. E o valor que a imigração vai poder cobrar não vai poder passar de $1.750. Uma outra medida importante é que alguns pedidos, como o caso do EB2, National Interest Waiver, em que a pessoa está aqui dentro dos Estados Unidos e vai fazer um pedido de ajustamento de status, ou seja, vai passar do status em que se encontra para o status de residente permanente, se a petição EB2 for aprovada. Antes, essa pessoa poderia enviar um pedido de autorização de trabalho temporário, provisório,
enquanto aguarda a decisão final do julgamento de mérito do EB2-NW, e essa autorização de trabalho poderia demorar vários meses, 4, 5, 6 meses. Agora, com essa lei, vai estar disponível o processamento prêmio, a imigração vai ter que julgar em até 30 dias e não vai poder cobrar mais do que $1.500 por essa autorização de trabalho. Então eu acho que isso veio em boa hora para aqueles que estão aguardando aí a autorização de trabalho. Portanto, um resumo do que eu falei hoje no episódio número 6, eu fiz uma breve recapitulação do que eu havia falado no episódio número 5, vale a pena vocês assistirem, sobre o boletim de vistos, eu falei das diversas categorias de vistos existentes, como o número de vistos são alocados nessas diversas categorias de visto, falei do family-based e employment-based, como eu utilizei esse termo várias vezes no episódio número 5, falando de employment-based ou as petições através de trabalho, eu quis explicar nesse episódio que petições através de visto de trabalho, não necessariamente você precisa ter um sponsor, um patrocinador, uma empresa americana fazendo o pedido, fazendo uma oferta de trabalho, porque existem dois tipos de vistos, o EB1 através de habilidade extraordinária e o EB2 através da modalidade interesse nacional, que o interessado ele pode, por si só, sem depender de uma oferta de trabalho, enviar o seu pedido, protocolar o seu pedido com a imigração e ter uma resposta se vai conseguir obter um green card ou não. Além disso, eu trouxe uma excelente notícia hoje, que eu já vinha falando desde o dia 28 de agosto, a nossa live. Você pode olhar na página da Piquet Law Firm, uma live que eu e o Dr. Alexandre Piquet fizemos, onde a gente trouxe em primeira mão a notícia de que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tinha aprovado um projeto de lei autorizando a expansão do processamento prêmio para outras categorias de vistos. Do jeito que estava antes, só praticamente o EB1 tinha a opção de você fazer um pagamento de uma taxa prêmio para ter seu caso julgado em 15 dias. Agora, semana passada, o Senado aprovou um projeto de lei parecido, fizeram a fusão do projeto de lei da Casa com o Senado, enviaram para o presidente da República, o presidente Trump, analisar. Ele sancionou essa lei e já é lei. Efetivamente, essa lei já existe, já está aí nos livros do Congresso como lei. Porém, apesar de já ter virado lei, isso não quer dizer que o imigrante, o estrangeiro, vai poder já enviar um pedido de processamento prêmio para um EB2, por exemplo, porque o USCIS, a imigração, ainda vai ter que regulamentar essa lei. A imigração ainda vai ter que analisar, ver qual escritório dentro dos Estados Unidos da imigração vai processar quais pedidos, mais a parte burocrática agora, mas eu acredito que dentro das próximas semanas ou próximos meses a gente já vai ter isso publicado no website do USCIS e está disponível aí para vários pedidos que antes não tinha processamento prêmio. Então, o EB2-NW vai ser, os solicitantes do EB2-NW eles vão poder ser beneficiados agora. O pessoal que aplica para o EB1C de executivo ou gerente de multinacionais, as pessoas que estão mudando de status de estudante, de status de turista para estudante também vão poder ter seus pedidos julgados mais rapidamente. Aqueles buscando uma autorização de trabalho, o I-765, que demorava 4, 5, 6 meses, muitas vezes, agora vai poder ter seus casos julgados rapidamente com pagamento desse processamento prêmio. Ou seja, acho que é uma boa notícia aí a ser compartilhada com vocês que seguem a gente aqui na série Imigrando com Mark Moraes. E fiquem antenados aí para o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até lá!